Meu marido só não chegou aos finalmentes porque eu descobri a tempo. Mas te digo, eu não devia ter perdoado ele, pois nunca mais serei a mesma mulher. Olha, eu tenho aqui, essa questão ela me chamou a atenção porque ela perpassa por algumas questões que eu costumo conversar e orientar em relação a esse tema da traição. Meu marido não só chegou aos finalmentes porque eu descobri a tempo. Meu marido só não chegou aos finalmentes porque eu descobri a tempo. Mas te digo, eu não devia ter perdoado ele, pois nunca mais serei a mesma mulher. A primeira questão é o marido não chegou aos finalmentes porque eu descobri a tempo. Perceba que a situação ela não foi concretizada porque ela foi descoberta. E tendo sido descoberta, ela ficou engasgada. Nesses casos, seria muito simplório, seja da parte de uma mulher ou da parte de um homem, descobrir um que se poderia dizer uma quase traição, porque como aqui nas palavras da pessoa em questão, ele não chegou aos finalmente, então, em termos gerais, no popular a gente poderia dizer uma quase traição, porque não deixa de ser uma traição, uma vez que a atitude já aconteceu no coração. Mas o fato é que seria muito simplório descobrir uma quase traição, pagar um verdadeiro esporro no marido, se descabelar, fazer um escândalo, quebrar tudo e continuar a relação como se o fato de você ter saído de órbita, ter ofendido e humilhado, ou ter chorado e se descabelado, ou até cortado os pulsos, fosse resolver a questão. Isso é muito simplório, muito simplório. Não é assim que se resolve. Se uma pessoa quase traiu, é preciso se entender o contexto, entender as razões, entender o motivo. Por exemplo, estávamos falando aqui do caso anterior, onde pelo menos a pessoa que me apresentou o caso dela já narrou um contexto. E aquilo que acabou servindo de pano de fundo para desembocar na traição. No caso desse comentário aqui, isso está em aberto. Parece que ia ser apenas uma peraltice de safadeza desse marido, e que ele foi descoberto antes que ele conseguisse concretizar a coisa. E isso mexeu muito com ela, e deveras mexeu. Só que aí, por outro lado, ela coloca aqui: mas te digo, eu não devia ter perdoado ele, pois nunca mais serei a mesma mulher. Aqui entra uma outra confusão, porque ela está entendendo o perdão como tendo continuado ou retornado a relação com ele. Perdão não é isso. Existe muita gente que depois de traída não perdoa e continua com o marido. Perdoar não é voltar à relação, gente. Inclusive eu já gravei diversos vídeos sobre isso. Perdoar é uma decisão da consciência em não alimentar dentro de si nada de negativo e nada de vingativo em relação ao outro. Nós não podemos deixar de sentir certos sentimentos e reações, mas nós podemos nos comprometer em não alimentar
nada de negativo ou de vingativo em relação ao outro. Isso é perdão. E que você faz continuando a relação com a pessoa ou não. Então eu vou traduzir esse perdoar dela aqui como sendo algo de significado particular para ela, querendo dizer que ela deu prosseguimento à relação com o marido, mas ela sentiu que ela não era mais a mesma. E a gente não é. Não é. Como estávamos falando anteriormente, a traição, ela chacoalha a gente de uma forma que uma série de partículas, resíduos e elementos psicológicos entram em estado de agitação e difusão, viram um grande imbróglio dentro da gente e leva um tempo até que isso possa se reorganizar novamente. Agora, o que eu quero chamar a atenção é essa interceptação que geralmente é feita antes que o sujeito conclua a traição. Eu pude aprender com a história da vida e para isso você precisa saber exatamente para onde olhar e ter bem firme em mente o real significado das situações que estão em jogo para você conseguir orquestrar isso nos seus próprios impulsos e sentimentos. E é isso que eu quero dividir aqui com vocês. Porque se você virar para mim e perguntar, Felipe, hipoteticamente, graças a Deus isso nunca aconteceu aqui com a minha esposa, mas Felipe, se porventura você tivesse algum indício bem concreto de que ela pudesse estar te traindo, qual seria a sua atitude? Vocês podem ter certeza que eu não partiria para cima. O que é isso aqui? O que é isso aqui? De maneira alguma. Sabe por quê? Porque eu não tenho a minha identidade de ser alienada ao comportamento da minha esposa. Lógico que o que a minha esposa fizer ou deixar de fazer, se não for alinhado ao curso da vida e ao compromisso que nós temos, vai me afetar e me entristecer muito. Mas não vai demover nada acerca da minha identidade de ser. Porque aquilo que eu sou tem a ver com os meus comportamentos. Tem a ver com aquilo que eu alimento em mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico vendo muita gente assumir na vida a função de policial do desejo do outro. Como se o modo como o outro se comporta debitasse ou acrescentasse sobre a própria identidade dele. E aí vocês vão me desculpar. Assumir esse tipo de perspectiva em qualquer relacionamento é você abraçar a arte de se auto-sabotar. Porque é produzir um policiamento que, número 1, é altamente cansativo e contraproducente, porque a gente nunca sabe o que está realmente no coração do outro. E número 2, te leva a se desfocar do real inimigo que nós temos e que não é outra pessoa senão nós mesmos. Aí, no policiamento do desejo do outro, tá lá a pessoa ficando mais ansiosa, ficando mais desesperada, ficando mais preocupada, mas ela vai dizendo, não, é por causa do outro, é porque eu tenho que correr atrás e tudo. E aí a própria identidade dela de ser vai sendo deformada por conta desse compromisso que, ao meu ver, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E por quê? Porque não há nada em oculto que não venha a se revelar. Tudo se revela. Apenas para aqueles que não querem enxergar. Aí esses
Eles verão ainda assim a verdade, mas eles vão fingir que não estão vendo. Portanto, nesses casos, eu não me torno um policial do desejo da minha esposa. Tenho certeza que a verdade tem inúmeros caminhos para chegar. E como é a verdade que eu busco e que eu quero entender, então eu vou começar a montar um quebra-cabeça até que essa verdade possa se descortinar na minha frente. Mas por que está acontecendo isso? Para onde que isso está levando? Aonde isso vai desembocar? Isso vai desembocar nisso? Porque se a coisa vai até aqui, isso tem um significado. Se a coisa vai até aqui, isso já tem outro significado. Se a coisa vai até lá, isso já tem um outro significado. Portanto, o que eu costumo orientar, porque você vê, né, a angústia dessa pessoa que compartilhou essa questão. Uma das angústias dela é que o marido só não fez porque ela descobriu e interferiu. E aí, nesses casos, não vai deixar de ficar zumbindo ali no ouvido dela, do dia, mas e no dia que tu se distrair? E no dia que você não estiver vendo? E aí, se você não descobrir? E agora que você está aqui distante? O que ele vai estar fazendo? Não vai deixar de acontecer, e às vezes é esse tipo de dinâmica que se forma na relação. Que é uma dinâmica muito entre mãe e filho. Cansado de ver relação, né? Onde a mulher se torna tão xerife dentro da relação que ela acaba desenvolvendo uma postura materna. E o marido, ele fica com tantas peraltices e baseando a integridade dele na fiscalização que ele recebe, que quando ele sabe que ele está sob vigilância, ele é um anjo. Mas quando ele sai daquela fiscalização, aí ele solta as frangas. Portanto, essas configurações psicológicas, elas são complicadas. E o que eu costumo orientar faça um gerenciamento dos seus impulsos e dos seus afetos, para quando você ter um indício de que o seu parceiro ou parceira esteja te traindo, não seja precipitado em querer interferir naquilo, como se só a concretização da traição é que fosse a pior das coisas. Não, uma coisa muito grave já está acontecendo, mas mais do que você trabalhar com aquela questão de maneira isolada e tópica, permita-se abrir para a possibilidade de você entender o contexto e depreender a verdade da situação, porque essa compreensão já pode ter o seu início exatamente nessa etapa. Até porque isso será determinante para você concluir se, para além dos seus sentimentos, vale a pena ou não retornar à relação ou continuar a relação com essa pessoa. Portanto, com relação a essa questão aqui, cuidado com essa volúpia de se tornar policial do desejo do outro, porque isso é completamente contraproducente. E se você decidiu continuar com a pessoa que te traiu, entenda que fazer isso não pode ser feito por causa da pessoa. Precisa ser algo avaliado a partir de você mesmo. Porque se você continuar para tornar a sua própria vida uma desgraça, talvez com isso pretextando o fato de que você vai se vingar e você vai tornar a vida do sujeito um inferno para ele aprender a nunca mais fazer isso com você, porque com você o buraco é mais embaixo. Tudo isso é bonitinho na teoria, mas isso não passa de autossabotagem, de tiro no pé, de você se valer de um tropeço e de uma distorção do caráter do outro para deformar a sua própria essência por amor próprio. Não faça isso consigo mesmo.